Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso sobre a Revolução Francesa. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre a chamada crise da consciência europeia e vamos ver o iluminismo propriamente dito, né? É claro que talvez alguns devem estranhar que desde o começo eu dei uma ênfase um pouco maior à literatura, né, aos escritos literários. E é muito comum em cursos, né, a respeito da Revolução Francesa, a respeito do período do século XVIII, do pensamento europeu no século XVIII, geralmente se fala muito a respeito da filosofia e da Revolução Científica. Às vezes, né, sobre os seus desdobramentos técnicos, né, fala-se muito sobre a Revolução Industrial inglesa, etc., que depois, no século XIX, se espalhou por toda a Europa. Mas eu preferi trazer esse tipo de abordagem por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós vamos, né, fazer um curso mais tarde sobre iluminismo. Então, é um curso também planejado para 10 aulas. Então, falar 10 aulas sobre iluminismo, se eu for falar aqui, né, eu preciso deixar o material bem preparado, né? Então, nós vamos ter muita coisa para falar. Aqui, tudo vai ser visto resumidamente. O nosso foco é a Revolução Francesa. E eu quis tratar sobre esse período, primeiro, porque ele é a gênese do iluminismo mais mainstream, por assim dizer, né, mais visível, como também, especificamente na série de grupos, de seitas, de movimentos políticos, de clubes de debate que foram gerar a Revolução Francesa, foram criar o movimento revolucionário na França, a influência foi muito maior de pensadores desse período, né? Em especial Spinoza. E isso é uma coisa que nós vamos ver hoje. O chamado espinosismo, ele é muito tratado pelo o autor do Iluminismo Radical, né, o Jonathan Israel. Ele fala bastante sobre isso. Spinoza teve uma influência subterrânea entre os intelectuais europeus. Ele aparece de vez em quando como a influência principal de algum grande filósofo, mas a sua influência era principalmente nas sociedades secretas, nos meios ocultistas. E mesmo que não fossem ocultistas, em grupos que procuravam esconder o seu pensamento, mostrá-lo de forma velada e apresentar-se só parcialmente, né, ao público em geral. Mas o pensamento de Spinoza teve uma influência imensa, imensa, né? A ponto de Hegel mesmo considerar que a sua principal influência foi Spinoza. Ele diz isso. E, aliás, Hegel é um outro pensador que tem essa característica, né, de esconder algumas das fontes ocultistas do seu pensamento. Existe um estudo muito famoso dos anos 20, eu creio, do Auguste Viat, né, que se chama Hegel Secret, Hegel Secreto, que mostra todas as fontes, né, em pensadores esotéricos do século XVII, né, que Hegel adotou. Um deles, Jacob Boehme, né, que ficou muito famoso também, todos os meios ocultistas. E aí até a chamada escola perennialista também tem uma influência do Jacob Boehme. Que é um escritor horrível, horrível. O público católico, aqueles que me escutam, que são católicos mais tradicionais, certamente já ouviram falar nesse homem. É um bruxo mesmo, né? Um ocultista da pior espécie. E, no entanto, essa ideia da chamada existenciação do ser, quer dizer que o ser nasce, brota do movimento histórico, brota desse mundo mesmo, nesse mundo, e a consciência humana se reconhece nisso, isso aí vem de Jacob Boehme. Isso aparece, o cerne da filosofia de Hegel, por mais que ele seja descrito por muitos como o maior dos racionalistas, não tem nada de racionalista, né? Isso aparece com muitos pensadores do iluminismo. Isso aparece também com Spinoza, isso aparece com Isaac Newton, né, que é um dos que vão impulsionar essa revolução científica que vai acontecer e que vai dar uma base retórica mesmo para vários pensadores iluministas, em especial Voltaire. Tudo isso aí é só uma superfície do pensamento dele, a parte
física, matemática, né, a invenção do cálculo diferencial integral, né, as leis da mecânica, tudo isso aí é só, da dinâmica, perdão, tudo isso aí é só uma superfície de um pensamento que tem base especialmente ocultista. O pai do economista John Maynard Keynes, né, participou de um leilão no início do século XX e ele conseguiu adquirir os cadernos de Isaac Newton. Né? E nesses cadernos ele viu ali escritos sobre alquimia, escritos sobre profecias, tentando determinar a data do fim do mundo. Né? Ele dizia que seria 2060 o fim do mundo. É uma série de loucuras. Eu acho que quanto ao fim do mundo ele não deve estar muito errado não, porque realmente está chegando perto. Mas, então, na verdade, em boa medida, né, a criação do Isaac Newton cientista, né, essa imagem totalmente racional, racionalista, etc., é um produto quase que ideológico do iluminismo, né? Produzido principalmente a partir de Voltaire, com seu livro Elementos da Filosofia de Newton, né? Que não é a filosofia de Newton, é a filosofia do próprio Voltaire, né? Que ele apresenta, ele justifica usando certos conhecimentos de física que ele obteve pelo estudo da obra de Newton, mas que não tem absolutamente nada de newtoniano, assim, pensando no cerne do pensamento desse homem. Era um ocultista, quase um sociniano, né, como se chama, um homem que não acreditava nos dogmas cristãos, não acreditava na Santíssima Trindade, queria negar isso. Né? Então, esse tipo de ocultação, né, é algo muito comum e que aconteceu muito no período do Iluminismo. E então pode-se perguntar por que eu preferi dar um foco, em primeiro lugar, à literatura, né, e não a isso, e não a esses pensadores. Né? É justamente isso que eu digo. O chamado espinosismo, né? As fontes, os pensamentos que penetram em sociedades secretas e que aparecem no cenário político por meio dos clubes de debates. Né? É isso que vai ser o foco principal, né? O que vai desencadear as mudanças mesmo no pensamento europeu na segunda metade do século XVIII, no período da Revolução Francesa. Esses pensadores iluministas mais conhecidos, embora muitos deles também fossem membros dessas sociedades secretas, né, alguns deles eram maçons, como por exemplo Montesquieu, que era grão-mestre, né, de uma loja maçônica, ele tinha uma loja maçônica, outros que não foram formalmente iniciados, mas que tinham, né, conhecimentos, conhecidos, amigos em lojas maçônicas, como Voltaire. Esses pensadores, por mais que eles tivessem essa relação com esse pensamento subterrâneo, eles não produziram realmente a mudança. Voltaire foi muito homenageado, foi muito celebrado. Né? Quando da Revolução Francesa, nós vamos ver isso, na primeira fase da Revolução, 1791, período da monarquia constitucional ainda, o corpo de Voltaire vai ser transladado, né? Vai ser levado até Paris e vai se fazer uma festa, né? Em comemoração ele vai ser considerado quase como um deus, né? Vai ser colocado num novo panteão, né, dos grandes heróis do pensamento, da humanidade, etc., que é uma substituição, né, na verdade, da religião católica, que os revolucionários empreendiam naquele momento. E isso tudo mandaram fazer uma sinfonia para a ocasião, né, que foi composta pelo Gossec, um grande compositor da época, né, do período clássico. Montaram arquibancadas, uma coisa assim fora do comum, né, fenomenal. Mas é uma homenagem, né? A influência de Voltaire, ela na verdade foi mais posterior. Né? Na Revolução Francesa, é claro que ele teve influência, mas quando teve, foi pelas suas obras literárias. Né? Foi pelos seus contos filosóficos, contos philosophiques, né? Pelo Candide, né? Pelo Zadig, etc., que passam
a sua filosofia de um meio mais fácil. Essa ideia de filosofia fácil também é muito comum na época, né? A ideia de que o pensamento não deve ser expresso de maneira pesada, né? Sistemática. Não, a filosofia deve ser escrita ao modo de ensaio, ao modo de literatura também, deve estar presente nos textos literários, para agradar todos os homens. Ela deve se universalizar, né? Todo homem que é racional, que pensa e que tem, assume a sua própria liberdade de pensar, é um filósofo. Né? Essa é a ideologia, o pensamento da época. Então, todos procuram vulgarizar o seu pensamento por meio da literatura. Né? E a literatura, pela sua própria natureza, né? Os homens, a grande maioria deles, não são dados a leituras muito pesadas. Né? Então a literatura ela tem uma capacidade de veicular ideias que é uma coisa muito mais rápida. Né? Ou então escritos políticos inflamados, esse tipo de coisa, mas são sempre radicais, são sempre uma minoria. A literatura transmite isso com muito mais eficácia. Né? De modo que eu penso que se nós fôssemos falar o que foi mais influente, né, para a Revolução Francesa, se foi o espírito das leis de Montesquieu ou o seu livro anterior, né, do mesmo autor, As Cartas Persas, eu penso que foi As Cartas Persas. Né, tiveram um papel, uma influência mais duradoura, mais profunda. Né? Até porque aquilo que se diz no plano das ideias, no dia seguinte é refutado. Mas aquilo que se diz na literatura fica na imaginação, fica guardado, né? E estrutura toda uma cultura, toda uma sociedade. Então, é inevitável que nós tratemos sempre da influência da literatura em primeiro lugar. Né? Mas, dito isso, é preciso também ver quais foram os impactos das transformações no mundo material, né? As transformações tecnológicas, as transformações físicas mesmo que aconteceram no mundo e que produziram uma nova mentalidade. Né? Não quero aqui soar marxista, né, e dizer que são as transformações materiais, né, do modo de produção que vão determinar o pensamento, não. Mas em grande medida elas influenciam porque elas mudam o nosso foco de atenção. É preciso então que nós vejamos as grandes transformações que se produziram a partir do início do século XVII, com a chamada Revolução Científica. Né? Ela não é contemporânea do Renascimento, mas ela é quase que uma extensão, né, do espírito da Renascença dentro do século XVII, dentro da própria Era Barroca. Né? Existe um grande desenvolvimento das ciências naturais nesse período. Né? Desde a anatomia, por exemplo, a descoberta da circulação humana, né? os estudos a respeito do coração, do sistema circulatório por Gilbert. Né? As famosíssimas, né, observações de Galileu Galilei, que tiveram um impacto muito mais acentuado no plano filosófico e retórico do que no científico. As aplicações científicas disso só vão vir mais tarde com Newton, mas o primeiro impacto que isso tem na época é principalmente devido à recente condenação de Giordano Bruno. Né? Giordano Bruno ele tinha tentado dar uma ênfase retórica ao sistema de Copérnico, né? Sistema heliocêntrico, que para Copérnico, que aliás era um cônego, né? Era só uma diferente forma de descrever o movimento dos astros. Né? Ele não pretendia mudar a perspectiva, né, científica que se tem, ele não pretendia dizer que o Sol é o centro do universo, até porque não é, o Sol não é centro de nada, ele é o centro do sistema solar, mas se nós formos ver qual é o centro do universo, isso ninguém sabe. O universo tem dimensões desconhecidas, dimensões, né, imensuráveis. Então é óbvio que não se sabe qual é o centro do universo. Né? O nosso sistema solar está num dos braços da galáxia, da Via Láctea, que é uma entre bilhões. Então é evidente que ninguém sabe qual é o centro do universo físico. Mas você dizer, né, que o Sol está no centro,
Na cabeça de Giordano Bruno, né, que não era cientista, porcaria nenhuma, né, era um gramático, né, mas que esse sim pertencia a círculos de bruxaria mesmo, bruxaria das coisas mais baixas, né, ele quis dar essa ênfase, dizendo que caiu toda a cosmovisão católica medieval antiga, né, e que agora, com o Sol no centro do universo, a cosmovisão cristã não fazia mais o menor sentido e devia ser superada, né? E defendeu também a infinitude do espaço físico, que é uma ideia ridícula, porque o universo físico não pode ser infinito, né? Até se você for pensar em termos de teoria científica, não estou nem pensando aqui metafisicamente, em termos filosóficos, não. Se você for pensar na perspectiva até do Big Bang, né? Bom, se o Big Bang aconteceu, o universo está em expansão é porque ele tem um tamanho, né? Estar em expansão e ser infinito é impossível. Então é óbvio que a ideia de universo infinito não cabe na cabeça de ninguém, né? É impossível. Mas era uma maneira também de substituir a infinitude de Deus, né, pela infinitude do cosmos. E foi dessa maneira que foi interpretado tanto pela Igreja Católica, né, pelos inquisidores, como também pelos inimigos da Igreja, as descobertas de Galileu, né, que foram muitas, né? Ele no início ele fez um aperfeiçoamento, né, no telescópio e pretendia vender essa sua invenção para ser usado como em observações militares, né, para você tendo um instrumento, um telescópio mais potente, você poderia observar as tropas inimigas mais longe, então você teria vantagem, né, num eventual conflito. Mas ao invés de vender essa invenção, ele decidiu, numa noite, olhar para cima, né, e observou coisas espetaculares, né, como as luas de Marte, as luas de Júpiter, as luas de Saturno, os anéis de Saturno, né, as manchas solares, tudo isso aí foi observação de Galileu, né. E ele, a partir dos resultados dessas observações, chegou à conclusão de que o modelo heliocêntrico, né, não só era mais simples, mas era mais verossímil. O que mais tarde vai ser confirmado por Newton com a gravitação universal. E tudo isso foi interpretado dessa forma, né, como a queda de uma cosmovisão. E a precaução, né, a prudência da Igreja Católica, né, de buscar que essas descobertas fossem sempre feitas de modo responsável, de modo, aí sim, puramente científico, né? Não é que a igreja queria interferir, não, ela queria que não houvesse outra interferência, ou seja, que não houvesse esse tipo de interpretação maliciosa, de interpretação, de extrapolação, né? Por parte de muitos pensadores. Mas isso era inevitável e acabou acontecendo mesmo. Outra mudança que vem a partir de Galileu é com o seu relativismo, né? Que não tem nada a ver com a teoria da relatividade de Einstein, né? O relativismo galilaico diz respeito ao movimento. É um conceito que se usa em cinemática, né? É um dos ramos da mecânica, da física, que diz basicamente o seguinte, que um corpo em movimento, ele só está em movimento em relação a um certo referencial. Se esse referencial também está em movimento, por exemplo, se for na mesma velocidade, esse corpo vai estar em repouso em relação a ele. E isso também, mais uma vez, é um conceito que não é muito objetivo, né? Ele destaca um certo aspecto do movimento, destaca um certo aspecto da realidade, como toda ciência faz, né? As ciências, elas são recortes da realidade que nós observamos, né? Nenhuma ciência trata dos fatos brutos, né? Ela trata de um recorte nos fatos brutos que nós observamos de acordo com um certo método, né? E sob um certo aspecto, né? Então, a ciência ela precisa determinar o seu objeto, determinar o seu método, e ela vai obter certo tipo de resultado que tem validade para aquilo ali, né?
Edmund Husserl é um autor do qual eu não gosto e não recomendo. Ele chamava isso de ontologia regional, né? O conceito é interessante, né? As ciências têm como as suas ontologias regionais. Mas esses recortes também eles sofrem essas extrapolações, esses abusos, e isso é o que acaba prevalecendo na prática, né? No mundo da retórica, na divulgação científica. A divulgação científica é uma das coisas mais criminosas que existem. Hoje em dia, cada vez mais, vocês podem observar a quantidade de bobagem, a quantidade de ideologias, a quantidade de... na verdade, de ficção mesmo, que é vendido, né, com o nome de ciência e com a autoridade, né, daqueles que detêm um conhecimento muito específico, que é muito difícil de se obter, que requer um treinamento que a maioria das pessoas não está disposta ao qual a maioria das pessoas não está disposta a se submeter e que, portanto, aceitam a autoridade sem questionar. Isso é um negócio muito preocupante, né? Boa parte daquilo que se conhece, né, o público em geral conhece a respeito de ciência é só ideologia, né? Praticamente não tem nada de científico naquilo ali. Isso é muito grave, né? Mas esse processo já começa séculos antes, né? Também existe uma outra consequência com o relativismo galilaico e que vai aparecer mais ainda nos textos de Newton, né? É uma progressiva, claro, com a especialização desse conhecimento, esse conhecimento vai se tornando cada vez mais matemático, né? Claro, existe também uma filosofia de fundo, né? Toda física precisa de uma metafísica que a fundamente, mas é uma fundamentação apenas parcial, né? E frequentemente as pessoas cometem erros assim horríveis quando começam a pensar fora desse escopo, né? E outra consequência, voltando, vai ser em relação à técnica, né? Esses conhecimentos eles vão cada vez mais se tornando específicos, cada vez mais a necessidade de conhecimentos matemáticos se impõe e a física vai se tornando cada vez mais matemática, né? O próprio Galileu dizia, é uma frase que se atribui a ele, não sei se é dele na verdade, que Deus escreveu o livro da natureza matematicamente, né? Usando matemática. É uma frase muito contestável, né? É quase um retorno a uma espécie de pitagorismo, né? Uma coisa esquisita, mas que na prática funciona. E na prática funciona, esse tipo de consideração cada vez mais vai destacando, né, as ciências naturais da filosofia e, portanto, também da metafísica que as fundamenta. E essas ciências vão se perdendo, né? Elas vão produzindo muitos resultados práticos, técnicos, elas vão transformando o mundo, né? Mas aqueles que o transformam são pessoas que cada vez menos entendem o que estão fazendo, né? Newton também, ele, assim como o relativismo de Galileu, a relatividade galilaica, que não pode ser compreendida senão como num certo recorte, mas é compreendida como se tratasse do mundo mesmo, como um todo. Os conceitos que Newton usa, né, eu tenho aqui um exemplar do seu Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né? Filosofia natural, mas nesse tempo já não existia mais quase qualquer relação entre esse tipo de conhecimento com a filosofia mesmo, né? Eram poucos os que dominavam tudo ao mesmo tempo, né? Leibniz era um tipo, né? Era um polímata, um homem que tinha um conhecimento, né, de matemática, é co-inventor do cálculo diferencial integral junto com Newton, um conhecedor também de economia, de história, é uma espécie de engenheiro, foi diplomata também, representou a corte de Hanover em Versalhes, é um homem de jurisprudência, né, de teologia, é um homem que tinha conhecimento universal, né? É um dos últimos grandes polímatas, né, de que a nossa civilização produziu. Mas
No caso de Newton, por exemplo, já não existia isso. Ele chama de filosofia natural, mas ele não tem conhecimento filosófico quase nenhum. E ele usa conceitos que ele mesmo chama de intuitivos, né? São conceitos que não descrevem as coisas de fato, mas que funcionam. Portanto, eu não vou procurar definir, entendeu? Ele não procura se esforçar em compreender de fato as realidades físicas de que ele trata. Ele trata delas matematicamente, ele chega a resultados, ele faz experimentos que confirmam aquilo e pronto, né? Não precisa mais pensar a respeito da natureza das coisas, né? Então, a abordagem vai se tornando cada vez mais pragmática, né? e técnica. E isso, a partir da chamada Revolução Industrial, vai se intensificar cada vez mais, né? Nós vivemos num mundo em que praticamente todo determinado por essas grandes revoluções científicas e tecnológicas, né? A mecânica de Newton desencadeou a primeira revolução industrial, né? Nós podemos dizer que o eletromagnetismo contribuiu também para a segunda revolução industrial, né? Que foi desenvolvida no século XIX. E assim por diante. Então, todas essas grandes transformações tecnológicas que têm um impacto, às vezes, claro, é bom sob um certo aspecto, torna a nossa vida mais cômoda, né? A nossa vida um pouco prolongada, né? Mas produzem resultados catastróficos, né? Catastróficos no pensamento, na sociedade. E todas essas transformações, né, científicas produzem, né, um impacto tecnológico e que muda também a sociedade, o conjunto da sociedade, as relações sociais, tudo isso aí é alterado, né, pelas grandes revoluções científicas. Também nas áreas mais relacionadas à saúde, né, é do final do século XVII a invenção do microscópio, né, e a descoberta dos micro-organismos por parte de um holandês, eu não sei pronunciar o nome dele, uma coisa complicadíssima. Existem também grandes astrônomos desse período. As vacinas, as inoculações, né, elas começam no século XVIII, no início do século XVIII. A rainha Isabel da Rússia, né, Elizabeth, alguns chamam, foi a primeira soberana a receber uma inoculação do vírus da varíola, né, atenuado. E isso foi até mencionado por Voltaire. Voltaire, no seu livro, nas suas Cartas Filosóficas, que é da década de 1730, né, 34, se eu não me engano, a primeira edição, ele fala dessa notícia, né, ele celebra, né, parabeniza a czarina da Rússia pela sua coragem, pela sua bravura, né, de ser inoculada, né. Então, quer dizer, imagina, o impacto é imenso, né? E aquilo que eu tinha dito na aula anterior, né, a visão de uma felicidade totalmente terrena, isso é muito contribuído por esse tipo de coisa, né? Nós agora vivemos num contexto, né, de uma pandemia, de uma doença que se espalhou pelo mundo inteiro, e isso trouxe, né, para nós um pouco da perspectiva que o homem tinha anteriormente, né? De que existem certas doenças, existem certas coisas que nós não temos como combater, nós não sabemos, né? Só agora que se estão produzindo vacinas para Covid-19, até 1700 e pouco não existia vacina para nada, né? Então, a vida humana ela era vista de um modo um pouco mais humilde, né? A ideia de que nós podemos prolongar indefinidamente nossa vida, ela surge como uma esperança na cabeça das massas, né? A partir do século XVIII. E isso produz uma ilusão muito grande. A ideia de você mudar todo um sistema político, a ideia de você mudar toda a base da sociedade, né? Que é a ideia da Revolução Francesa, isso só seria possível, né, num mundo que não tem mais esperanças reais na eternidade, né? São pessoas que apostam na felicidade nesse mundo mesmo. E isso, as vacinas, né, a Revolução Industrial, o conforto que isso produziu, a esperança de ter uma expectativa de vida cada vez maior, tudo isso aí contribuiu muito, né? O homem do século XXI, ele não espera morrer, né? Então nós vemos notícias de pessoas, às vezes jovens, que morreram
É um choque enorme, mas é assim mesmo, as pessoas morrem, né? Todos nós vamos morrer um dia. Mas isso parece estar fora da nossa perspectiva, fora do nosso vocabulário, né? A gente não consegue falar a palavra morte, tem medo, né? Esse tabu da morte, ele surge a partir desse período, né? Que é um mundo ditado pela tecnologia, né? A ideia do progresso, né? O progresso tecnológico indefinido. E esse progressismo, ele vai se refletir também na filosofia, no pensamento, né? Tanto na vertente positivista, que é mais propriamente, né, progressista, como também na filosofia, na vertente hegeliana, marxista, etc. Todos eles têm a ideia de um progresso da humanidade como base, né? Isso é um problema muito sério, né? O iluminismo ele produziu muito mais ilusões, né, do que conhecimento, né? Produziu conhecimento, isso é claro, mas muito mais ilusões. O contexto da metafísica, do pensamento metafísico, né, escolástico, quando ele foi perdido, é engraçado isso. Os pensadores iluministas eles pensavam que estavam tirando a humanidade da sua infância. Essa expressão é de Kant. Kant fala isso quando ele define o iluminismo. Um livro dele, creio que o nome é O que é o Iluminismo, né? Ele fala sobre isso, sobre a humanidade sair da sua infância, começar a dar os seus primeiros passos de forma responsável. Quer dizer, como se a metafísica fosse um sonho, como se fosse um delírio infantil da humanidade, né? E quando você vai ver os resultados, só se perdeu, né? É um período de obscurecimento da inteligência, né? E não de iluminação, né? A ideia do século das luzes, né? O período em que vai se ganhar mais, né? Que o homem vai ser iluminado por uma razão que é idolatrada, né? É idolatrada mesmo, né? Literalmente, em alguns casos, existe um filósofo alemão chamado Johann Edelmann, né? Ele escreveu um livro em 1741 chamado A Divindade da Razão, né? Então, é a idolatria mesmo da razão humana. Então, tudo isso aí começa a alterar completamente o contexto, né, cultural, o contexto social do homem do século XVIII. E a Revolução Francesa só seria possível dentro de um contexto produzido dessa forma. O declínio do pensamento metafísico ele é acompanhado, né, do surgimento de inúmeras dicotomias, inúmeros pequenos combates, né, no terreno da filosofia, dos quais o principal é entre racionalismo e empirismo, né? O chamado racionalismo nasce com René Descartes, né, que estabelece a dúvida como método, né, e pretende jogar fora todo o conhecimento, todo o vocabulário aristotélico e tomista, né? Ele não aceita a forma como a escolástica trata da filosofia e ele quer construir uma coisa do zero. Um empreendimento imensamente soberbo e que pretende construir todo o edifício do conhecimento humano sobre uma base segura, sólida, etc. E justamente por causa do seu método da dúvida, por mais que ele não caia num ceticismo, né, num pirronismo que vão cair mais tarde um David Hume, né, ou mesmo antes, no século XVII mesmo, um Pierre Bayle, né, que cai num pirronismo que quase o enlouquece, né, a dúvida total, né, a ausência de conhecimento objetivo, mesmo que ele não caia nisso pessoalmente, com esse tipo de pensamento, né, da dúvida como método, ele inaugura, ele opera, na verdade, uma transformação na filosofia muito profunda. A metafísica começa a ser substituída pela epistemologia, pela teoria do conhecimento, né? E o foco dos filósofos a partir de então passa a ser quais são os nossos conhecimentos certos, quais aqueles que devem ser postos em dúvida, e a partir daí não se tem mais uma perspectiva realista, né, das coisas.
os dois lados desse conflito pecam por excessos, e o empirista, que é considerado o mais realista, é aquele que procura conhecer, né, as coisas de fato, que se baseia na experiência, e que não confia, né, nos dados que vem, na razão mais do que nos dados que vêm dos sentidos, porque para eles, né, a nossa mente é a tábula rasa, então tudo aquilo que nós conhecemos, que está no nosso intelecto, vem também dos sentidos, e a própria razão consiste apenas em operações, né, como de recorte e colagem, né, é, daquilo que nós obtemos pelos sentidos. Tudo isso aí induz a uma perda completa, né, do senso de realidade. É quase que uma alucinação mesmo, né? Pensadores como John Locke, né, que foram considerados extremamente pragmáticos e que tiveram uma influência avassaladora, né, vão sofrer muito desse problema, né? Mas a conclusão de Locke, né, só chega a ela David Hume, que vai cair, e Berkeley também, que vão cair no ceticismo mesmo, né? Locke deixa de lado a questão do conhecimento, né? Ele trata dela, um tratado bastante extenso a respeito do conhecimento humano, só que o seu foco é sobretudo pragmático, né? A mesma coisa que nós observamos nas ciências, né, que nós observamos que deixa-se de lado os conceitos metafísicos que fundamentam o pensamento da física, da biologia, etc., que isso é abandonado e é substituído por definições pragmáticas que funcionam, né? Definições intuitivas, né, por assim dizer. Não é o conceito de intuitivo aí está deslocado, mas tudo bem, é assim que é tratado. Essa substituição acontece da mesma forma na filosofia, com a teoria do conhecimento e também com a política, né? É curioso que quanto mais procuram ser pragmáticos, mais caem em abstrações das mais bobas, né? Quanto mais procuram ser realistas, jogando fora aquilo que a tradição produz, mais caem em ilusões infantis mesmo, né? É nesse período, no século XVII, que uma série de pensadores criam uma moda, né, intelectual, o pensamento contratualista, né, de pensar a política, de pensar a sociedade humana, as relações sociais, como uma espécie de contrato social, um contrato que não existe de fato, historicamente, mas é assinado entre o soberano, o Estado e os cidadãos, né? E esse contratualismo, evidentemente, isso nunca aconteceu, esse contrato social, em momento nenhum, em momento histórico algum. É uma abstração, né? É uma forma de lidar com a sociedade como se fosse uma sociedade ideal, né? E todos os filósofos do iluminismo partem disso, né? Quase que de um exercício imaginativo, né? Imagine uma sociedade tal, tal, tal e tal, sociedade que não existe, né? Ou então imagine o homem no seu estado de natureza, né? O homem como era antes da sociedade. Thomas Hobbes, um pensador muito famoso, muito importante nesse período, também empirista ele, vai partir do mesmo princípio, né? O homem no estado de natureza, né? Karl Marx mais tarde vai chamar isso de Robinsonada, né? Porque parece o Robson Crusoe, né? É uma brincadeira de criança mesmo, né? De tentar imaginar as relações sociais como se partissem de um homem num estado de natureza que nunca existiu, e que assina-se um contrato social que também nunca aconteceu. Quer dizer, esse é que é o realismo, né? Mas de fato é a aparência de maturidade, a aparência de se destacar de todas as superstições, né? E aí a Igreja Católica entrando junto no rol das superstições, é isso que vai prevalecer, isso que vai predominar, né? A falta de realismo dos pensadores, principalmente dos empiristas ingleses, né? O empirismo ele vai aparecer principalmente na Inglaterra, né? Os principais nomes, você pode dizer, tem uns 4 principais, né? Thomas Hobbes,
Berkeley, Locke e Hume. Né? Hume já no meados do século XVIII, já caminhando para o final do século XVIII, mais próximo da Revolução Francesa. Eles vão procurar esquecer tudo aquilo que se produziu de relacionado ao direito divino, relacionando as escrituras com a política. Né? É o título de um livro do Bossuet, A Política segundo as Sagradas Escrituras. Né? Isso foi completamente abandonado. Então, queria-se construir tudo do zero. O projeto cartesiano, o projeto de buscar um conhecimento que fosse totalmente seguro, né? Um conhecimento que partisse do zero, né? Foi levado para todas as áreas. Né? No plano do direito é quando surge o chamado direito natural, né? Que já era tratado pela Igreja Católica. A Igreja sempre reconheceu a existência de uma lei natural, de um direito natural, mas isso era considerado agora, né, por pensadores como Pufendorf, né, só sob o ponto de vista, não é ainda naturalista, né, mas sob o ponto de vista pragmático. Então eles chamam de natural o que na verdade é um falso pragmatismo, uma abstração, né, da natureza humana. Christian Thomasius também, alemão, vai ser um dos precursores do chamado direito natural, né, moderno. São inúmeros, né? E todos eles, né, John Locke é um deles, né, um dos contratualistas principais. Né? Eu tenho aqui uma edição dos seus opúsculos, né, políticos. Toda a visão de legitimidade do poder, né, de abuso de poder, de direitos civis, etc. Tudo isso aí vai partir desse ponto de vista, ou seja, de um falso pragmatismo que na verdade é uma abstração, é uma idealização de condições inexistentes. Né? E isso é uma consequência do próprio pensamento deles. Né? É uma consequência da sua epistemologia, que é ruim. Né? E que é tão ruim quanto a do lado racionalista. Né? Racionalistas vão pecar pelo mesmo motivo. Né? Vão ter pretensões muito grandes de tirar todo o edifício do conhecimento humano só da nossa razão pura. Né? É a proposta que Spinoza vai se fazer. É tudo um desdobramento racional, é tudo como se fosse um pensamento geométrico, né? Que é uma outra ilusão. Mas quando essa ilusão ela é desfeita, quando você cai desenganado, né, dessa ilusão que você mesmo construiu, surge o empirismo, o ceticismo, o pirronismo, etc. São duas doenças. Né? Então morre a metafísica, não com Kant, como se diz naturalmente, morre muito antes. Já no século XVII, por mais que haja grandes construções intelectuais, principalmente por parte dos racionalistas, né, como Leibniz, por exemplo, grandes construções metafísicas, são construções que não têm força nenhuma. Mas não são essas correntes, embora elas alterem profundamente o pensamento europeu, não vão ser elas que vão determinar as correntes políticas que vão desencadear a Revolução Francesa. Isso tudo faz parte, ainda surge no contexto da chamada crise da consciência europeia, né? Ainda no século XVII, na segunda metade do século XVII. A maior parte desses pensadores que eu citei, Christian Thomasius, né, o próprio Leibniz, Spinoza, são todos da segunda metade do século XVII. Né? A partir desse período também vai surgir uma grande concentração de pensadores na Holanda. Né? E é justamente a terra que Descartes escolheu para viver os seus últimos anos, fora o finalzinho, quando ele foi ser preceptor da rainha da Suécia, da rainha Cristina, e acabou morrendo lá, por conta de uma doença que ele... Foi uma pneumonia, eu creio. Por se levantar muito cedo e pegar uma friagem, né? Ele dava as aulas para a rainha Cristina às 5 da manhã. Né? Então, imagina, né? Não estava habituado ao clima sueco, que é muito frio.
e acabou morrendo lá, mas a maior parte da sua vida ele passou na Holanda, né? A sua fase mais produtiva, né? As décadas de 1630 e 40, na Holanda que ele passa. E é a terra também de Spinoza, né? E a partir daí, né, principalmente quando Luís XIV revoga o Edito de Nantes, que dava liberdade de culto aos protestantes na França, existe um êxodo enorme, né, de pensadores protestantes, e a maioria deles se estabelece na Holanda. Então a Holanda passa a ser uma central, né, do pensamento anti-monarquia francesa, né, anticatólico e, sobretudo, de divulgação desse pensamento que o Jonathan Israel chama de espinosismo, né? O iluminismo radical. Então, voltando, nós tivemos que fazer uma pausa. Agora, retornando depois de uma semana, nós voltamos para continuar o finzinho dessa aula. Eu falava a respeito dos holandeses, né, a respeito do êxodo que a revogação do Edito de Nantes por Luís XIV, em 1685, gerou, né, e os principais intelectuais protestantes, não só protestantes, muitos outros hereges, né, jansenistas, alguns que não pertenciam a denominação cristã alguma, né, que eram céticos, né, não ateus, porque isso não era uma coisa muito comum ainda no século XVII, só vão aparecer ateus de forma mais explícita, né, e defendendo doutrinariamente o ateísmo no século XVIII, mas vai aparecer uma série de pensadores de segunda monta, né, pensadores como auxiliares, divulgadores, né, de um certo pensamento, que é aquele que o Jonathan Israel denominou iluminismo radical. Né? E uma série também de tradutores, de comentadores, etc. Um deles ficou muito famoso, o Pierre Coste. Pierre Coste era discípulo de John Locke, né? E divulgou, traduziu toda a obra de John Locke para a França, né? Divulgou a sua obra, traduziu obras francesas também, e divulgou obras francesas também. Divulgou, por exemplo, Jean de la Bruyère, né? Foi um comentador e um divulgador do seu Le Caractère, e outros do mesmo estilo, da mesmo tipo de pensador. Né? O que acontece a partir desse momento, né, e nós precisamos ficar sempre atentos a isso, é a mistura, né, é a união das sociedades secretas que começam a aparecer, em especial a maçonaria, e desses círculos de filósofos, de cientistas, de literatos. Né? A maçonaria, a primeira loja maçônica, é aberta em 1717. Né? Isso ainda no contexto anglo-saxônico. Na França, elas vão aparecer na década de 1730. A primeira condenação formal da maçonaria vem logo depois, né? Vem por parte do cardeal Fleury, que era presidente do Conselho de Ministros da França, né? Uma espécie de primeiro-ministro. O período formal da regência de Luís XV já tinha acabado, Luís XV já tinha alcançado a maioridade, mas a maioridade dele foi alcançada com 13 anos de idade, e obviamente não era ele que reinava mesmo, né? Então o presidente do Conselho de Ministros era como se fosse um regente, como se fosse a continuação da regência, né? Que foi até a morte dele, até a década de 1740, né? Luís XV só vai assumir mesmo as suas funções, só vai reinar de fato a partir de 1743, com a morte de Fleury, que era uma figura um pouco autoritária, né, e centralizava bastante, né, o poder nas suas mãos. O cardeal Fleury foi o primeiro a proibir a maçonaria formalmente. Ele a proibiu exclusivamente em território francês, evidente. Mas outros o fizeram também em outras dioceses de diversas nações europeias. Né? As condenações começam a se acumular, aparecem na Alemanha, aparecem na Espanha, aparecem na Itália. E, finalmente,
Em 1738, o Papa Clemente XII condena a maçonaria formalmente e não se faz mais possível ser católico e maçom ao mesmo tempo, né? Se algum daqueles que me escuta, eu acho difícil, mas se algum daqueles que me escuta for maçom, né, for iniciado na maçonaria, saiba que ele não pode, professando o credo maçônico, se dizer católico, né? É, é preciso escolher. É claro que essa condenação ela é repetida ao longo de 2 séculos, né, de magistério, desde a década de 1730 até o Concílio Vaticano II, a Igreja sempre condenou a maçonaria, né? Praticamente todos os papas, em especial no período da chamada Questão Romana, né, em que Roma esteve ocupada, e não digo ocupada, que a Itália foi unificada e não existia mais, não existiam estados papais, né? O Estado do Vaticano só é criado no governo de Mussolini, né? 1929. Então, no período entre a unificação italiana, 1870, e 1929, o Vaticano, o Estado do Vaticano não existia mais, o Papa não possuía mais poder político, não era mais chefe de Estado, né? E durante esse período, claro, o governo italiano sendo maçônico, né, as condenações à maçonaria se tornaram muito mais frequentes e muito mais duras, né? Existem diversos documentos, né, do Papa Pio IX, Leão XIII, principalmente, São Pio X, são inúmeros, né? Até o Concílio Vaticano II, que infelizmente usa um outro tipo de linguagem, e praticamente nada é condenado no, no chamado magistério pós-conciliar, né? Se é que isso existe. Não se fala nada a respeito da condenação dos inimigos da igreja, a não ser uma certa crítica à teologia da libertação e, em especial, a condenação dos tradicionalistas cismáticos, né? Isso é a única coisa que se condena. Mas, fora isso, todo o resto é permitido, né? Permitido e incentivado. Mas, enfim, a maçonaria, então, depois de ser condenada pela igreja, o que acontece? O que acontece é que ela cresce cada vez mais, né? Infelizmente. A ponto de, em 1789, ano em que se inicia a Revolução Francesa, existirem só em Paris 20 lojas maçônicas. Então, realmente a situação estava incontrolável, né? Nesse ponto. O pensamento que as lojas maçônicas vão divulgar por meio dos chamados clubes de debate, isso vai virar uma febre na França, é o pensamento do chamado espinosismo, ou iluminismo radical. Eu me refiro aqui em especial ao pensamento político de Spinoza, né? Spinoza é um pensador, muito famoso da segunda metade do século XVII, um judeu que foi excomungado, foi amaldiçoado pelos próprios judeus holandeses, ele era holandês, e foi também condenado pela Igreja Católica, ou seja, é realmente um pária, né? Uma figura muito esquisita, um homem de vida bastante obscura, ele trabalhava como fabricante de lentes, né? Morreu ainda relativamente jovem, morreu antes de completar 50 anos, eu não me lembro a idade, 40 e poucos, e desenvolveu um pensamento do racionalismo chamado, o racionalismo clássico, assim, no seu ápice, né? Ele tenta fazer uma dedução inteira do cosmos a partir da sua própria inteligência, né? A partir de deduções lógicas, ele quer criar uma filosofia inteira, né? Sem nenhum apelo à experiência. Ora, isso realmente é um exercício quase de futilidade, embora haja, né, certos momentos geniais na filosofia de Spinoza, na sua ética, né? É uma filosofia toda torta, absolutamente inviável, que não descreve a realidade, é totalmente fechada ao ser, né? É uma tentativa de impor substituir a realidade por um sistema fechado, né? É como se a realidade toda, como se o ser, como se o próprio Deus coubesse de alguma maneira no nosso intelecto, né? Não é que Deus é absolutamente irreconhecível, que nós não podemos saber da existência de Deus. É claro que nós podemos, né?
mas existe um limite para isso, né? O racionalismo ele tem muito desse ímpeto soberbo de você querer dominar a realidade, de querer conhecê-la por completo, né? E no momento seguinte ele é desenganado pelo empirismo, que pelo contrário deprime a inteligência até chegar ao ponto do ceticismo completo, né? Nós vimos isso já, mas e vamos ver com mais detalhe no nosso curso sobre iluminismo, né? Agora, o ponto central a que eu me refiro aqui é o pensamento político de Spinoza. E no pensamento político, ele é extremamente radical, né? Spinoza é um anticatólico, é um anticristão dos mais violentos, dos mais radicais. Se vocês quiserem ler o seu Tratado Teológico Político, vocês vão ver o que eu estou falando, né? Assim, defesas também de um republicanismo, né, radical, certas afirmações às vezes que beiram o socialismo, né, mas ele se aproximaria mais do que nós chamamos de liberalismo hoje, né? Mas é uma bagunça. O pensamento de Spinoza, o pensamento político dele é uma bagunça. Se nas deduções que ele faz na ética, ele é extremamente rigoroso, né, e tenta fazer uma dedução lógica perfeita, né, ao modo geométrico, no seu pensamento político é exatamente o contrário. Ele pode fingir que faz uma dedução lógica, mas você vê realmente que existe ali uma desordem, e uma desordem provavelmente de natureza psíquica, né, emocional desse sujeito. E esse pensamento, né, que é de certa maneira uma continuação também de certas correntes radicais que existiam no submundo intelectual, principalmente da França, né, os chamados libertinos eruditos, né, do século XVI ainda, da Renascença, né, de certa maneira, né, que se baseavam, né, nesses atomistas, né, materialistas antigos, né, Demócrito, né, é, Lucrécio, etc., também Epicuro, todos eles acabam fundamentando, você percebe uma certa continuidade entre essa linha de radicais, né, e que mais tarde vai ser muito fortalecida por Spinoza, e esses libertinos eruditos e até os atomistas antigos, né? É o mesmo tipo de pensamento, e é esse pensamento que é muito mais frágil, né, que tem muito menos, esses escritores têm muito menos talento literário, né, são muito menos importantes na história do pensamento, mas são eles que vão ter uma influência muito maior do que o iluminismo mainstream, se nós podemos chamar. A partir da segunda metade do século XVIII, isso, por meio das seitas secretas, por meio das sociedades secretas, né, maçonaria, Rosa Cruz, né, existia uma outra na Alemanha, por exemplo, chamada os aletófilos. Eles usavam a língua francesa, chamada de alettophile, né? Foi formada na década de 1730 também, eu creio que 36, cujo lema era sapere aude, né? Ouse saber, né? Isso mais tarde vai se tornar o lema de Immanuel Kant, né? E também é um grupo formado dentro de uma loja maçônica, né? Então, todos esses grupos eram paramaçônicos de alguma maneira. Eles tinham o dedo da maçonaria sempre. E é nesse espírito que surgem os chamados clubes de debate. São eles que vão, já no contexto bem próximo da Revolução Francesa, fomentar as discussões políticas, né? E dois dentre eles vão se destacar. Isso é muito importante nós lembrarmos, porque desses dois clubes de debate vão surgir as correntes políticas que vão dominar a Revolução Francesa e a política francesa nos 20 anos subsequentes, né? O clube dos Cordeliers. Cordelier é a forma popular com que os franceses chamam os franciscanos, os frades franciscanos. Até hoje eles chamam assim, né? Isso vem do hábito franciscano. O hábito franciscano é um saco, né, que é tecido pelos próprios monges, né, quando se tornam religiosos, quando fazem seus votos, eles mesmos costuram, né, um saco que eles vestem, né, o hábito é feito de um saco. E amarram uma corda na cintura, né? E essa corda ela é amarrada, ligada. Então, em francês, cordelier, cordelier, né?
Então, o Clube dos Cordeliers é um clube que funcionava de debate num convento franciscano abandonado. Por isso que eles chamavam Clube dos Cordeliers. E o outro era o Clube dos Jacobinos, né? Em francês, Jacobin é um termo comum, popular também, para se referir à ordem dos dominicanos, né? Isso por causa do convento dominicano em Paris, na rua Saint-Jacques, né? Então, são os Jacobins, né? E funcionava num convento de dominicanos abandonado também. Então, esses dois clubes de debate, que curiosamente funcionam em igrejas, né, abandonadas, vão ser os responsáveis pela difusão desse pensamento radical e também os pensadores protestantes, jansenistas, hereges de todo tipo, né, refugiados na Holanda, né? Essas vão ser as principais forças, né, que vão divulgar o pensamento iluminista, o iluminismo radical, e é isso que vai prevalecer, né? E é isso que vai realmente difundir as ideias liberais, as ideias republicanas, as ideias anticatólicas mais violentas, né? Nós não podemos nos esquecer que a ideia de se infiltrar na Igreja Católica sempre esteve presente também na maçonaria, né? Quem leu o livro Infiltrações Maçônicas na Igreja, né, que aliás eu escrevi uma introdução na edição publicada pelo Santo Dom Bosco, nesse livro do padre Emmanuel Barbier, ele fala, né, a respeito da estratégia de infiltração nos seminários, né? Não interessa muito a eles colocar pessoas na hierarquia, né, na alta hierarquia, né, bispos, cardeais, ou mesmo um papa que fosse maçom, porque caso ele os traísse, isso poderia prejudicá-los muito. Então, eles procuravam botar professores de seminários, né, maçons. E isso ia formando gerações de sacerdotes que professavam o credo maçônico, que tinham ideias maçônicas sem saber, né? Então você vai degradando, você vai destruindo, né, a Igreja Católica por dentro. Padres como, por exemplo, o padre Mably, Abbé Mably, chamado em francês. Abbé literalmente é abade, mas eles chamam padre de Abbé, né? O Abbé Mably é um socialista, é um comunista, né? Em pleno século XVIII, ele antecipa coisas do marxismo. Ele escreveu uma história da França em 6 volumes, né, que é uma interpretação praticamente marxista, né, avant la lettre, da história francesa. Padres como, por exemplo, o Jean Meslier, que é anterior. Jean Meslier é um ultra radical, um homem que pregava a morte dos padres, ele sendo padre, né? Pregava a morte dos nobres, uma coisa horrorosa, né? Realmente é difícil nós entendermos como é que esse homem não foi preso, como é que ele não foi executado com as leis daquela época, porque é um absurdo, né? É dele a frase, isso, claro, na sua correspondência, ele nunca publicou isso, mas na sua correspondência está escrito uma frase que virou um lema mais tarde, que dizendo que a França só teria paz quando o último padre fosse enforcado nas tripas do último aristocrata, né? Ou o contrário, o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Quer dizer, é um doente mental, é evidente que é um doente mental, né? Mas tipos como esse se tornaram muito populares, né? A ponto de, quando chega a Revolução Francesa mesmo, aparecerem tipos como o Abbé Grégoire, né, que nós vamos ver também, e o famoso bispo de Autun, o Talleyrand, que é além de um psicopata, obviamente um psicopata, um homem com ideias assim, que você não consegue imaginar que um homem daquele passou por um seminário, né? Mas passou. Passou. Naquele tempo isso era bem rigoroso, né? Não é que nem hoje, que fazem padres sem passar por seminário, né? Hoje em dia isso está se tornando comum, né? Mas antigamente não, isso era bem rigoroso, né? Então, é isso, meus amigos. Nós continuamos na nossa próxima aula. E nós vamos começar a ver o chamado Sistema de Versalhes, né, e as origens, os antecedentes políticos e econômicos da Revolução Francesa, né? Vamos sair um pouco do terreno das ideias, né, do terreno dos debates, né, e entrar mais no plano político propriamente dito, para
na aula seguinte, nós começarmos mesmo a Revolução Francesa. Um abraço a todos.